Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. No ensino, sempre que um mestre ensina, sempre no ensino se aprende algo e se descobre também dúvidas, cujas dúvidas elas geram outras perguntas. Acontece assim. É comum acontecer isto nas palestras, nas reuniões de ensino. Aprendemos aquilo que está sendo ensinado e também surgem outras dúvidas dentro do nosso próprio aprendizado. Isto aconteceu com os discípulos. Jesus estava ensinando e, neste ensino, ele respondeu perguntas que eles tinham dúvidas em relação àquele ensino e, aliás, era algo profundíssimo, algo que Jesus ainda não tinha ensinado. E por mais que a convivência dele com eles insinuasse ou respondesse aquilo que eles estavam perguntando, mas, dado a complexidade do assunto, pairava ainda as dúvidas. E você já sabe que estas dúvidas, das quais nós estamos falando e que eles perguntaram, era em relação à divindade do Senhor Jesus Cristo, do Mestre, com quem eles tinham andado 3 anos e meio, e ele estava para ir embora. E então surgiram aquelas perguntas em relação à divindade dele. E é bom notar que a pergunta que Judas fez, ela foi gerada do ensino que Jesus estava apresentando. Porque, ao apresentar, Jesus disse que ele estava para ir. Eram seus últimos dias. E aqueles que pertenciam ao mundo, ele disse: o mundo, dentro de poucos dias, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. E então, isto fez com que Judas perguntasse: mestre, como se entende isto? Como que nós iremos te ver e os outros não irão ver? Aí então, Jesus começa de modo para nós hoje, que já descobrimos, ou eu digo nós, aqueles que têm a revelação do texto. Ele disse
Olha, se alguém me amar, meu Pai o amará. Note bem, se alguém me amar, o meu Pai o amará. E nós viremos para ele e faremos nele morada. Para ficar bem preciso, vamos ler. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Note que ele fala palavra no singular. Esse detalhe é importante a gente notar. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Ele não disse as minhas palavras. Guardará a minha palavra. Mas que palavra era esta? Que palavra ele estava dizendo? Era justamente aquela palavra que ele estava ensinando. Aquilo que ele tinha dito quando o Filipe perguntou. Aliás, pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E ele respondeu: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus está se referindo na resposta que ele estava dando a Judas. Ele estava referindo a esta palavra aí. Note, isto é importante porque a maioria das vezes, quando nós lemos João 14, a gente tem dentre os versos aqui, a gente concentra naquele que eu diria é o nosso preferido. É aquele que nós mais mencionamos no evangelismo. É aquele que nas nossas pregações nós falamos e até gritamos com entusiasmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! É a palavra básica da evangelização. Mas, no que tange à divindade, que era o que ele estava ensinando, no que tange a isto, é aquilo que ele respondeu para Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Filipe, você nunca vai ver 2. Você nunca vai ver 3, porque mais tarde arrumaram mais um. Você nunca vai ver Pai e Filho. Filipe, você está me vendo. E me ver é ver o Pai. E então, quando ele vai responder à pergunta de Judas, ele está se referindo a esta palavra, sobre a sua divindade, que isto é básico para compreendermos a revelação do propósito de Deus, para descobrirmos o Jesus que cremos, o Salvador, que não é só Salvador,
Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é, como diz em Apocalipse 19, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então, na resposta à pergunta de Judas, ele deixa claro: quem me amar guardará a minha palavra, isto é, ficará convicto da minha divindade, não vai ficar duvidando da minha divindade, vai amar esta palavra, vai amar isto que eu estou dizendo, que é básico. Quem me amar guardará a minha palavra, guardará esta revelação que eu estou dando. E ainda, como resultado, meu Pai o amará. Olha, esse Pai que era Ele mesmo, meu Pai o amará. Por quê? Ele, ao ensinar, ele se referia a Ele como o homem Jesus. E, em essência, ele se referia a Ele como Deus, como o verdadeiro Deus, como o Pai. Ele disse, como resultado, como prova deste amor: meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Cuidemos com esse plural. As pessoas que não têm a revelação, normalmente elas olham para este verbo no plural, viremos, e dizem: olha aí, ó, fala dos três, nada de três. Aí ele está se referindo a o Pai e o Filho, e quando ele diz: viremos para Ele e faremos nele morada, quem que veio mais tarde e fez morada, e ainda hoje, do Pentecoste para cá, veio habitar em nós, morar em nós. E quem é aquele que os pregadores, no final de seus sermões, apelam para que os pecadores se arrependam e aceitem? Para que aceitem a Jesus. Na realidade, este Jesus que eles apelam, que nós apelamos, é Jesus que veio no Pentecoste, não mais como homem, não mais carne, mas Espírito. Veio como o Espírito Santo. É isto que ele está dizendo: viremos para Ele e faremos nele morada. Aleluia! Amanhã, no vídeo seguinte, nós vamos continuar aprendendo nessa resposta magnífica do Senhor à pergunta de Judas. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.